Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma escolha muito importante, que é sobre o piso dessa casa. Você sabe escolher esse piso? Como ele deve ser? Como ele deve se comportar na sua casa para ser elegante e atemporal? Eu sou Rani Vago, arquiteta, e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. A primeira coisa que você precisa saber é que a gente quer diminuir a quantidade de materiais dessa casa, para a gente ter uma casa com um aspecto mais limpo, mais atemporal. Então essa mistura de materiais pode trazer uma confusão visual. Então quando a gente fala sobre piso da casa, a primeira coisa é conhecer os materiais, né? Então a gente tem dois grandes caminhos: os materiais frios e os materiais quentes, sendo que os materiais frios são os porcelanatos e as pedras, e os materiais quentes são as madeiras e o vinílico. Na hora da gente distribuir esse piso pela casa, é legal a gente pensar em setorizar essa casa para criar uma lógica e uma padronização. Essa padronização, essa repetição de elementos, ela vai trazer elegância para o seu lar. Então a primeira pergunta que você deve se fazer é: eu quero um material mais quente ou um material mais frio? Ou eu quero gastar mais ou eu quero gastar menos? Porque isso tudo vai impactar na escolha desse material. A forma mais simples e básica é quando você utiliza o mesmo piso na casa toda. Então você pode optar por um porcelanato ou uma pedra, utilizando tanto no hall de entrada, na cozinha, na área de serviço, na sala de estar e jantar, nos banheiros, adentrando para a circulação íntima, para o lavabo, para os quartos. Então você usa uma unidade só, elimina a necessidade de utilizar soleira, filete, porque você não vai ter uma transição, uma mudança de piso. E esse apartamento e essa casa vai ter ali uma linguagem única através do piso. Vai ser um grande tapetão mesmo que vai ocupar aí todos esses ambientes, sendo o mesmo. O segundo caminho é quando você quer, por exemplo, trazer um aconchego para os quartos e você quer trazer uma linguagem mais intimista, né? Então você pode estar utilizando uma madeira ou um vinílico, sendo que a madeira é sempre a minha primeira opção. O vinílico é para quando a pessoa não quer investir ou não pode investir na madeira, porque é um elemento com valor agregado mais alto. Então, você utiliza essa madeira somente nos quartos. Mas a observação aqui é que você precisa setorizar essa casa. Lembrando que os quartos é uma extensão da circulação íntima. Então é muito mais bonito você setorizar o setor social dessa casa e o setor íntimo dessa casa, sendo que o setor íntimo é a circulação e os quartos. E o setor social são salas e cozinha. E, no caso, os banheiros também, por ser uma área molhada e você não poder entrar com esse piso de madeira e esse vinílico para dentro desse ambiente molhado. E aí você setoriza dessa forma, ambientes sociais e ambientes íntimos. Como que isso ficaria? Madeira para os quartos e para as circulações, e você pode optar ou por uma pedra ou por um porcelanato no setor social. E tem uma outra vertente também, que é quando você quer trazer a madeira para a sala de estar e jantar. Aí você pode estar dividindo e setorizando essa casa em setores molhados e setor seco, ambientes secos e molhados. O que isso significa? Tudo que for seco nessa casa, ou seja, quartos, circulação, hall de entrada, salas de estar e jantar, tudo isso seria ambientes secos e que receberia essa madeira ou esse vinílico. E os setores molhados seriam aqueles ambientes, cozinhas, área de serviço e também os banheiros. Lembrando que o lavabo é uma extensão da sala, então, por ele não ser um ambiente molhado, que não tenha um chuveiro,
você vai repetir o mesmo piso da sala para dentro deste lavabo. E a varanda, caso ela seja integrada com a sua sala de estar ou jantar, ela também, e for fechada, você vai repetir o mesmo piso para essa varanda. Então, no caso, esse piso da sala, se for madeira, ele vai continuar madeira. A Rani não é integrado, tem uma porta dividindo, não tem um fechamento de varanda, a varanda é uma varanda mesmo. O que você vai fazer? Você vai repetir o mesmo piso das áreas molhadas, ou seja, banheiros e cozinha. E caso você tenha mudado o piso e o revestimento dos banheiros, a varanda é uma extensão visual da cozinha. Então você vai repetir o mesmo piso da cozinha lá na varanda. E é assim que a gente setoriza a casa. São 3 caminhos para serem seguidos e que você vai repetir esse padrão. Então, se você optou por um piso de madeira no quarto, esse mesmo piso será repetido em todos os quartos. Não faz sentido, não fica elegante o seu quarto ser em madeira, o quarto do seu filho em porcelanato, o quarto da sua filha um outro tipo de porcelanato. Você tem que repetir esse padrão. Assim também como os banheiros. Escolher um porcelanato, uma pedra para os banheiros, esses banheiros serão repetidos todos com o mesmo tipo de material. É um porcelanato? Repetiu em todos os banheiros. É uma pedra? Repetiu em todos os banheiros. Você também tem a possibilidade de escolher um tipo de revestimento, vamos supor que seja um porcelanato para os banheiros. E não necessariamente ele precisa ser do mesmo material que você está usando na cozinha. Caso você opte por um porcelanato na cozinha, o ideal é que esse porcelanato seja repetido nos banheiros, para você não precisar ter aquele monte de tipo de revestimento. Agora, você pode também usar nos banheiros um porcelanato e na cozinha mudar este material, podendo ser, por exemplo, um ladrilho hidráulico. Fica muito interessante um ladrilho hidráulico somente na cozinha. Porque a gente tem que pensar que essa casa são grandes setores, né? Então você tem setor cozinha e área de serviço, ou seja, os materiais que você usou na cozinha são repetidos na área de serviço. Temos também o setor salas de jantar e estar. Temos o setor quartos, que eles são repetidos o mesmo material. E quando a gente fala de setor banheiro, esse setor banheiro também repete-se um padrão todos os banheiros. Em alguns apartamentos antigos, é muito comum a gente encontrar uma despadronização no tipo de madeira e paginação. O que acontece? Em alguns casos, você tem uma tábua corrida na sala, aí você tem um taquinho nos quartos. Aí você vai me dizer, Rani, é tudo madeira, mas está tudo despadronizado. Preciso mudar? Não. Você vai respeitar essa madeira, porque é sua obrigação conservar esse material, já que é uma joia rara da natureza. Muitas vezes esses apartamentos antigos usavam-se madeiras que nem existem hoje mais. Então conserve a sua madeira, restaure e assuma a madeira da sua casa, o estilo da sua casa. Se a gente estiver falando de uma construção, de uma obra nova, aí você não vai fazer isso. Se for para utilizar um tipo de piso na sala, repete-se o mesmo lá nos quartos, mas somente obras novas. Se for obra antiga e o piso for existente, aproveite, porque isso daí traz muita personalidade para a sua casa. Bem como também não aconselho de forma alguma, eu acho um pecado, um crime, você tirar uma madeira existente do seu apartamento, uma madeira original, que está em bom estado, que tem a possibilidade de recuperar e de restaurar essa madeira. Às vezes a pessoa quer arrancar aquilo dali para colocar um porcelanato. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Assuma a madeira, aproveita essa madeira na sua casa, não faça uma coisa dessa, que é um absurdo, é um absurdo. Outra coisa também que a gente não utiliza no piso dessa casa são pisos que são polidos, porque o piso polido, ele reflete a iluminação, reflete o mobiliário, ele traz um ambiente duplicado, além de ser escorregadio, perigoso, principalmente casas que têm
criança, que tem idosos. Então, opte sempre por pisos acetinados, ou seja, fosco, que não brilha. Eles são muito mais interessantes, fica muito mais bonito e você dá destaque para aquilo que realmente tem que dar destaque, que é a sua decoração, a sua personalidade, os seus mobiliários soltos, o seu tapete. Então, é muito importante também que você saiba que o piso que você está escolhendo para sua casa, ele vai ser o partido, é o ponto de partida do seu projeto. Então, ele vai ditar todas as outras escolhas. Na hora de você escolher a sua marcenaria, os seus móveis, o seu tapete, a cor da parede, tudo é de acordo com o seu piso. Então, por isso, faça boas escolhas para que isso daí funcione de uma maneira bacana, bonita, coerente, atemporal e que seja fácil de fazer as combinações. Além disso, um outro critério de escolha para o piso é ele não ser polido, né? Ele ser acetinado, é ele não imitar nada, ou seja, não imitar mármore, pedras, nenhum tipo de material como madeiras. O que acontece? Esses materiais, eles são materiais que são naturais. E quando a gente está falando de porcelanato, a gente está falando de imitações. E isso é modismo, não é atemporal. Daqui a uns anos, gente, ninguém vai aguentar mais isso. E o que acontece? Quando a gente fala de reforma da casa, o piso, ele é um elemento que não é barato, porque ele ocupa a casa toda. Não é barato na compra do material, não é barato para pagar uma mão de obra, não é muito transtorno, você tem que sair da sua casa, muitas vezes você tem até que alugar um apartamento para morar lá temporariamente até terminar a sua reforma. Então, assim, para você não cair nessa cilada e não ter que ficar reformando a sua casa de tempos em tempos, visto que isso não é fácil, é muito melhor você escolher um material, um porcelanato neutro que não imite nada. Tem alguns materiais neutros que são maravilhosos, tem porcelanatos maravilhosos com preços muito acessíveis. Isso não significa que você tenha que ter muita grana. Bom gosto está relacionado a conhecimento e não a sua conta bancária. Então é isso que eu estou aqui passando para vocês, é o conhecimento. Temos opções de porcelanatos que são neutros, que não brilham, que são acetinados e que tem um preço muito ótimo aí no mercado para você poder escolher. Eu gosto muito daqueles tons de porcelanato que é cor de rato, sabe? Que não é cinza, não é bege, é um tom de nada. Que quando você coloca, você pintou sua parede de branco e colocou uma iluminação amarela, ele vai puxar para um tom mais begezinho. Se você pintar a sua parede de cinza, ele puxa um pouco para esse tom mais cinza. Então é aquela base neutra, aquele arroz com feijão que você não vai se arrepender, aquele básico bem feito na sua casa. Ele ter um formato maior, então um porcelanato de 80 por 80, 90 por 90, 1 por 1, ele também ser retificado, ou seja, que a borda dele seja bem retinha, para que o encontro e a junta desse piso seja o mínimo possível, que você não consiga nem ver direito esse rejunte, essa junta. Porque aí você cria uma espécie bem uniforme, como se fosse um grande tapete na sua casa. Vai ficar muito elegante, bonito, você não vai ter dificuldade em decorar essa casa. Então a gente sempre busca elementos que criam essa base neutra como se fosse uma tela em branco. Você cria essa tela em branco para receber a sua personalidade. Você vai mudando com o passar do tempo. Hoje você gosta de um determinado assunto, amanhã você já gosta de outros assuntos, aí você viaja, você tem novas experiências, você traz essas novas experiências como uma bagagem da sua vida. Então você traz ali elementos de decoração que você viajou, que você frequentou uma feirinha, de uma lojinha que abriu na esquina da sua casa e você gostou de algumas coisas, do seu amigo que viajou e trouxe de presente uma decoração. Essa decoração, ela vai mudando com o tempo. Já a base da nossa casa, ela deve ser estática, para que essa decoração, que é a sua personalidade, consiga ir mudando sem você precisar ficar gastando dinheiro
com elementos que são difíceis de serem trocados. E claro, né, eu tenho os meus pisos favoritos aí para usar na casa, que são os pisos em madeira, sendo tábua corrida e taquinho. Pode ser o porcelanato neutro também, que eu adoro, acho maravilhoso, básico, que funciona. Tem as pedras, né, os granitos e os mármores, que fica muito elegante também. E por fim, os vinílicos. Eles são elementos que também podem resolver aí a questão de ter um piso quente mais acessível. Aproveita e comenta aqui para mim qual desses pisos é o seu favorito, qual deles você usou ou usaria na sua casa. Vou adorar saber. E para a gente encerrar esse vídeo, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também está fazendo reforma, que precisa dessas dicas para deixar o ambiente dele mais elegante e atemporal. Até o próximo vídeo!